Olá, tudo bem? Paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O canal Pastor J. Nunes. E esse que vos fala, Pastor José Nunes da Silva. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso assunto, né? Estive parado por uns dias por ter perdido meu celular, né? Um amigo do alheio me subtraiu o celular, mas graças a Deus que Deus preparou outro e estamos aqui para falar sobre o nosso grande Deus, né? Então, se alguém tiver aí disponível para compartilhar este vídeo ou também dar um positivo aí, acionar o sininho e divulgar para que a palavra de Deus seja divulgada. Pois bem, por que falar de Deus, o Criador? Me assusta viver nesse século XXI e ver pessoas que até são pessoas formadas, inteligentes, pessoas cultas, pessoas que têm até mais de uma faculdade, né? E ter a desdita coragem de dizer que Deus não existe, sendo que é produto da criação divina, né? Deus criou todo o universo, Deus criou o mundo. O mundo foi feito pelo poder da palavra de Deus. Deus criou o universo com o poder da sua palavra. No livro de Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus criou no princípio o céu e a terra. Sabe o que quer dizer a palavra do livro 1 da Bíblia, o Gênesis? Gênesis quer dizer princípio. Então, lá no princípio, Deus criou o céu e a terra. Primeiro ele criou o céu, depois criou a terra. A terra era sem forma e vazia, não tinha forma, não tinha habitante e nada continha na terra, somente o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, né, se movia sobre a face das águas, águas misturadas com terra e tudo, porque Deus ainda não havia dado forma às coisas criadas. Primeiro ele criou, para depois dar forma, né? E diz que havia trevas. Lá no texto diz que havia trevas. As trevas reinavam sobre a face do abismo, né? Então, para que começasse a colocar ordem no ambiente, Deus disse: haja luz. E houve luz, houve claridade. Deus chamou a luz dia. As trevas que era antes, né? Deus chamou de noite. Então, primeiro era a noite e depois veio o dia. Então, com a claridade, apesar que para Deus não precisava isso, né? Porque Ele é luz, o apóstolo do amor, o apóstolo João diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Mas as outras coisas criadas precisavam luz, porque aqui no ambiente mundo era trevas, precisava luz para clarear,
para que as coisas criadas tivessem então luz, né? E então, para começar, Deus fez que a luz raiasse, e agora com claridade estava tudo maravilha, né? E a terra, para que fosse habitada, Deus começou a colocar os componentes, né? Deus colocou tudo no seu lugar, né? Os céus em cima, a terra embaixo. Deus fez separação de águas e terra, águas e águas, fez os mares. Olha aí, Deus colocou tudo no lugar, para depois fazer os habitantes, né? Deus fez os animais, fez as árvores frutíferas, fez as vegetações, né? Fez os animais da terra, fez as aves, fez tudo, né? Que maravilha! Deus Criador maravilhoso, né? E aí então, com a criação da luz, então Deus começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? No terceiro dia, Deus então começa a ordenar a produção das coisas. Ordenar. No Salmo 33, versículo 9, Deus disse porque falou e tudo fez, mandou e logo tudo aconteceu. Veja o poder criador da palavra de Deus, né? E aí ele foi fazendo as coisas, né? Começou no terceiro dia, essas criações aí. E no sexto dia, Deus fez o ser importante na terra. Antes ele anunciou o que ia fazer. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi feito a criatura diferente das outras. Por quê? As outras coisas Deus mandou e foram aparecendo. O homem não. Ele disse: façamos. E então ele pegou do pó da terra, fez um boneco e soprou nos narizes o fôlego da vida, e este ser passou a ser chamado de alma vivente, chamado vida. Vida porque recebeu vida do seu Criador, recebeu vida daquele que o criou. Veja bem, o homem é a coisa especial na terra. Por quê? Porque a única coisa que foi feita parecida com seu Criador é o homem. O homem, porque ele foi feito semelhança de Deus, parecido com Deus. É por isso que eu disse a princípio que eu ignoro e até me entristeço quando escuto alguém ignorando Deus, né? Há até quem diga: você disse assim, o fulano diz assim. Não é fulano que diz assim, a realidade é esta, que nós queiramos ou não, Deus existe, é o Criador, ele fez o homem parecido com ele, né? E aí o ser humano é o único desobediente, né? Tem tantas leis no universo, o mar obedece à voz de Deus, obedece às ordens divinas, não ultrapassa os seus limites, os astros,
todas as coisas criadas obedecem a Deus, né? Na última palavra que nós falamos sobre um homem que estava assustado com o universo, um relógio tão perfeito, funcionando com a perfeição extraordinária, né? E então, a única coisa que gosta de desobedecer leis é o ser humano. Tanto a lei de Deus, quanto as leis que são feitas pelos próprios homens. Aí os homens gostam até de desobedecer, uns fazem leis esdrúxulas, né, para prejudicar a vida do seu semelhante, né? A lei é feita para reger a vida humana, mas o homem é o único ser no universo que gosta de transgredir leis. E parece que a gente vê aí, a pessoa quanto mais estudada, mais desobediente. Quanto mais formado mais gosta de transgredir as leis existentes que foram feitas para reger a vida, ou seja, colocar freio, né, na vida do homem, né? Não ultrapasse os limites. E aí, até cria outras leis para sucumbir à lei existente, ou seja, para invalidar a lei existente, mesmo que essa seja, de uma certa forma, perfeita, né? Então, homens deveria dar exemplo às outras coisas criadas, porém não é, né? Então que Deus, portanto, como Pai, nos abençoe e nos ajude a viver a sua vontade e pensar bem sobre a nossa importância, a importância do ser humano, que foi feito para se parecer com Deus. Deus, portanto, como Pai, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.